Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que todos vocês estejam bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste humilde canal que é as aventuras do Santola. Portanto, hoje, a aventura de hoje, gostaria muito de mostrar a vocês três lugares que basicamente contam a história inteira de Santo Tomé. A história inteira não, mas pelo menos o antes, o durante e o depois, basicamente, da história de Santo Tomé. Eu gostaria de mostrar esses lugares para vocês poderem conhecer um pouco da nossa história, um pouco das coisas que aconteceram aqui. Com certeza eu não vou conseguir mencionar todas as coisas, mas vou mencionar aquilo que é o mais essencial para vocês conhecerem este belíssimo país. Portanto, se vocês gostaram já desse vídeo, deixem o vosso like, o like da confiança. Espero bem que vocês também se inscrevam no canal, deixem o vosso like e possam compartilhar este vídeo com outras pessoas que querem conhecer a cultura de Santo Tomé, conhecer este país também maravilhoso. Bora pro vídeo, sem mais enrolação, bora lá. Antes de mais nada, gostaria de mencionar para vocês que a ilha de Santo Tomé foi uma ilha desabitada por muitos anos. E depois, na altura dos descobrimentos da marinha portuguesa, ela foi descoberta por dois marinheiros, não sei se são capitães ou se são comandantes, mas dois marinheiros portugueses que pisaram nesta ilha pela primeira vez em 1470. Vamos lá ver então as estátuas desses senhores e vocês vão poder assim acompanhar comigo. Bora lá. As estátuas são essas que estão aqui, como vocês conseguem ver. Infelizmente essas estátuas não estão definidas, ou seja, nós não conseguimos saber exatamente quem são esses indivíduos. Eu nunca vivi naquela altura, não tenho como mencionar quem é este indivíduo, quem é aquele indivíduo, quem é aquele indivíduo ali, mas são as estátuas que contam a história de quando os portugueses chegaram aqui em Santo Tomé, em 1470. Portanto, provavelmente um deles deve ser o João de Santarém e o Pedro Escobar, um deles, e eles basicamente foram os responsáveis por chegarem aqui em primeiro lugar, pois é, nesta ilha maravilhosa. Se vocês repararem, essa estátua tem um ano mesmo na base da estátua. Por exemplo, essa estátua aqui foi montada em 1952. Pois é, essa estátua foi montada nesta altura. E se vocês forem a ver, essa estátua foi montada em três grandes partes, não é? Nesse caso, quatro partes. Nesse caso, vocês conseguem ver aqui. O mesmo posso falar dessa estátua também. É a mesma coisa. Foi no mesmo ano. Este é o indivíduo que montou essa estátua em 1952. E também esta grande estátua que nós vemos aqui, que pode ser do Pedro Escobar, talvez, ou do João de Santarém, não sei como vos dizer nesse momento. Mas basicamente isso aqui foi o princípio de tudo. Essas três estátuas simbolizam basicamente o princípio de tudo. A chegada dos portugueses aqui nesse maravilhoso país, nessas duas maravilhosas ilhas, e nós conseguimos ver, eles têm uma moda muito estranha, não é? Se vocês conseguem, fizeram a estátua de um jeito a representar a moda que eles tinham naquela altura. Era bem estranho, não é? Talvez se eles estivessem vivos agora, eles iam achar estranho também a forma como nós vestimos hoje, não é? Pois é. Bem, basicamente essa era a primeira a parte do descobrimento, mas vamos ver a segunda coisa que aconteceu. Agora vamos viajar para o ano 1550 para conhecer alguém que lutou pela escravidão aqui em Santo Tomé. Bora ver.
desde o descobrimento de São Tomé até 1950, aconteceram muitas coisas aqui neste país, de bom, de ruim, e eu não consigo mencionar tudo porque não me lembro de toda a história, mas uma coisa que eu me lembro é que em 1550 nasce uma pessoa que seria uma das mais importantes na luta pela liberdade do povo santomense aqui em São Tomé. Estou falando basicamente do rei Amador, em que vocês conseguem ver essa estátua nesse momento. Esse é um busto do rei Amador. Se vocês veem aqui no século XVI, não é? O rei Amador no século XVI. Este basicamente é uma representação, não quer dizer exatamente que é o indivíduo, mas é uma representação dele. E basicamente o rei Amador foi responsável pela libertação do povo santomense, mas que infelizmente foi uma revolta que ele criou para poder assim libertar o povo da escravidão na altura em que ele vivia. Mas infelizmente isso não chegou a acontecer, porque ele infelizmente morreu depois injustamente, e foi basicamente traído por um companheiro, não sei bem, mas sim, por um companheiro. Pronto, e a história é essa. E ainda continuou-se a escravidão depois de ele ter lutado para a libertação do povo santomense, mas mesmo assim continuou com toda essa escravidão aqui em São Tomé até os anos mais recentes, que é de 1970, e nós vamos descobrir exatamente as coisas que aconteceram. Portanto, vamos para o próximo lugar que conta o final basicamente dessa história. Bora lá, pessoal. Finalmente chegamos ao último lugar que conta a história de São Tomé, que é a Praça da Independência, como vocês vão ver nessas imagens que eu acabei por filmar. É interessante de mencionar, antes da independência houve um grande massacre aqui em São Tomé, que morreram muitas pessoas, muitos santomenses, muitos portugueses também morreram neste massacre, mas foi um massacre que fica na história como lembrete, mas não uma coisa que precisa se recordar todas as vezes, porque realmente foi uma coisa horrível. Muitas famílias perderam os seus entes queridos e pessoas amadas morreram, mas é a história. E depois desse tal massacre, né, depois de tudo isso que aconteceu, é implementado nesse caso, bem como eu estava dizendo anteriormente para vocês, depois desse massacre que aconteceu, veio instituir-se a independência de São Tomé, que foi instituída nesse caso em 1975. Pois é, foi uma altura que para muitos foi muito memorável, muitas pessoas ficaram alegres pela libertação do povo de São Tomé nas mãos dos colonos, né, anteriores, dos portugueses, que infelizmente fizeram muitos sofrer, mas mesmo assim nunca estive na pele das pessoas que estavam naquela altura, então não consigo dizer exatamente o que eles sofreram, mas a história conta tudo. E lembrar dessas coisas realmente me deixam tristes, mas é a vida, é o que aconteceu, não é? É o que aconteceu, mas e não temos como simplesmente mudar a história. Mas é interessante que essas coisas ficam como lembranças, ficam como histórias, né? É o que elas são, histórias que aconteceram. Mas agora é bola para frente, bola para o futuro. Portanto, esse foi o vídeo de hoje para vocês. Espero bem que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa história que eu acabei de vos contar sobre São Tomé e Príncipe, sobre o antes, durante e depois da escravatura, digamos assim, que aconteceu há muito tempo atrás, mas que fica como história para nós aqui, para os santomenses aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixem o vosso like. Espero bem que vocês continuem assistindo os meus vídeos, partilhem esses vídeos com outras pessoas que também gostam de histórias, gostam de coisas como essas. E espero bem que vocês estejam dispostos a se inscrever no canal e continuar a fazer parte
dessa nova história que eu estou criando. Portanto, fiquem bem, fiquem com Deus e bora para frente, pessoal. Bora para frente, porque o futuro é que nós devemos concentrar e não no passado. Portanto, pessoal, fiquem bem e tchau, tchau.